Galera, no último dia 18 de novembro, Alan Moore completou 66 anos de idade e para comemorar aqui a data, eu estou fazendo esse vídeo na data errada, porque quando eu pensei em fazer esse vídeo já era tarde demais. Então, para comemorar aí o aniversário do Mago dos Quadrinhos, vou fazer um top 5 das obras dele que eu mais gosto. Lembrando que essa aqui é só minha opinião, por favor, não se sinta ofendido por nada que eu falar aqui. E se você tiver um outro top 5, comenta ali embaixo quais são as suas obras preferidas do Alan Moore. E vale lembrar que eu vou deixar ali embaixo linkadas todas as obras que eu mencionar aqui nesse vídeo. Então, caso você se interesse por alguma delas, você, por favor, compre pelos links que eu deixo ali embaixo, porque assim você ajuda muito o Soco Foguete a crescer. Mas, sem mais delongas, vamos então ao top 5 de obras do Alan Moore. Em quinto lugar, aqui da lista, eu coloquei não só uma das HQs que eu considero uma das melhores, né, do Alan Moore, mas também uma das melhores HQs já escritas do Batman, que é A Piada Mortal. Escrita, obviamente, pelo nosso Mago de Northampton e desenhada pelo Brian Bolland, essa HQ ela se foca em mostrar que um dia ruim pode quebrar uma pessoa. Então aqui nós temos duas linhas narrativas, que são basicamente a origem do Coringa, né, uma das possíveis origens do Coringa, e a outra é o sequestro do comissário Gordon por parte do Coringa, que está tentando provar aqui esse seu ponto de que apenas um dia ruim basta para que uma pessoa quebre. Essa HQ, publicada em 1988 pela DC Comics, foi lançada como uma espécie de Elseworlds, mas ela teve tanto impacto que várias coisas que o Moore criou aqui tiveram influência na cronologia da DC, inclusive até os dias de hoje. Então, um exemplo clássico disso é a Bárbara Gordon ficar paraplégica e depois assumir aí o manto de Oráculo. O mais genial dessa revista é em como o Moore faz o contraponto entre o próprio Coringa e o Batman. Os dois personagens tiveram dias muito ruins nas vidas deles, mas enquanto um segue um caminho bom, um caminho da justiça, o outro segue por um caminho totalmente deturpado e mau. E então é aqui que mora a genialidade de A Piada Mortal. Nós vamos vendo essas duas histórias sendo conduzidas paralelamente, e nós vamos vendo esse contraponto entre o nosso herói e o nosso vilão. A Piada Mortal é uma revista curta, mas incisiva, que aborda então até que ponto um ser humano pode ir sem se quebrar e o que acontece quando ele ultrapassa essa linha. E o final disso aqui é incrível. Vamos então para o top 4 aqui dessa minha lista, que é uma HQ publicada no Brasil pela Pipoca Nanquim, chamada de Um Pequeno Assassinato. Em parceria com o argentino Oscar Zarat, o Alan Moore faz aqui a sua história, que talvez seja a mais íntima e que talvez por isso não seja tão famosa quanto as outras obras que ele já fez. Aqui nós vemos um publicitário que está fazendo uma viagem para realizar um dos trabalhos mais importantes da sua carreira, mas ele começa a avistar um certo menino em todos os lugares que ele vai indo, e isso faz com que a sua viagem seja muito mais intimista do que ele esperava a princípio. Nessa HQ, lançada em 1991 pela VG Graphics, nós vemos uma história crua e sem fantasias, mas não por isso desprovida de alegorias, que nos faz refletir sobre os pequenos assassinatos que nós cometemos diariamente e que vão nos transformando em pessoas diferentes daquilo que nós poderíamos ser de verdade. Então, uma escolha que você faça só porque seus pais querem que você faça, ou então uma coisa que você deixa de fazer, mas que você gosta muito, mas como você quer agradar alguém, você acaba se anulando um pouco, e por aí vai. Então nós temos uma trama, mas por baixo dela nós vamos vendo essa questão dos pequenos assassinatos, e nós vamos vendo ainda mais outras e outras camadas aqui por baixo dessa obra. Inclusive, eu já fiz um vídeo muito detalhado sobre Um Pequeno Assassinato aqui no canal, que eu vou deixar linkado ali em cima nos cards. Uma dessas camadas que eu mais gosto aqui no Pequeno Assassinato é a questão biográfica que nós temos aqui. Então, se você conhece um pouco da vida do Alan Moore, você vai ver que muita coisa encaixa aqui com a vida dele. Embora ele afirme que não exista nada biográfico aqui, nós vemos que talvez, até de forma inconsciente, ele colocou muito dele aqui. Então, para quem entende um pouco da vida dele, isso aqui fica melhor ainda. Mais uma vez, o Moore faz aqui uma obra incrível com um final catártico. Leiam, então, Um Pequeno Assassinato. Agora vamos para o top 3. Em terceiro lugar, lembrai o 5 de novembro. A pólvora, a traição, o ardil. Por isso não vejo como esquecer uma traição de pólvora tão vil. Olha só, hein? Hoje eu acordei poeta. Enfim, você já deve ter sacado que a terceira posição dessa lista é ocupada por V de Vingança, uma das HQs que eu mais li na vida e que foi a responsável por eu entrar no mundo dos quadrinhos mais adultos. Essa HQ foi escrita pelo nosso bom velhinho Alan Moore em parceria com o David Lloyd, e ela foi publicada
entre 82 e 83 pela Warrior, e depois ela foi finalizada no 88 e 89 pela DC Comics, sendo que depois ainda ela foi finalmente republicada de forma integral pela Vertigo. V de Vingança então nos mostra uma Inglaterra distópica, dominada por um regime autoritário, que tem toda uma pegada aqui de 1984, do George Orwell, e nós vemos que aqui a democracia morreu e o que reina é um regime totalmente totalitário. Totalmente totalitário, olha só. Que frase bem construída. Enfim, é nesse ambiente que nós conhecemos o terrorista e anarquista que apenas é conhecido pelo nome de V, e ele tem o plano de mostrar para as pessoas que essas verdades que estão impondo para eles estão erradas, que eles não devem aceitar isso, alienados e anestesiados pela realidade onde eles estão imersos. E para concretizar essa ideia que ele tem, ele decide derrubar o partido, e não é de uma forma muito tranquila. Então nós vemos a cruzada do V contra esse regime totalitário, e puta vida, essa HQ é sensacional, porque ela é extremamente política, extremamente filosófica, e ela faz você pensar sobre muitas coisas, mas ao mesmo tempo ela tem tudo que uma HQ de ação precisa ter. Então nós temos tiroteios, nós temos lutas, nós temos perseguições, escapadas mirabolantes e por aí vai. Então aqui nessa HQ o Alan Moore realmente faz um trabalho excelente entre reflexão e ação. E mais uma vez nós temos um final aqui retumbante. Por favor, leiam V de Vingança. Em segundo lugar dessa lista, eu não estou com a HQ aqui em mãos, porque eu não tenho uma cópia dela. Eu vou comentar sobre Do Inferno, uma das obras mais completas e complexas sobre uma das figuras talvez mais misteriosas do mundo, que foi o serial killer Jack o Estripador. Se você não sabe muito sobre a mitologia do Jack o Estripador, até hoje não se sabe quem foi essa pessoa. Então, diversas pessoas teorizam sobre quem de fato essa figura foi, e o Alan Moore ele fez um trabalho aqui de uma reconstrução histórica baseado nisso, nos contando aqui, por uma teoria que talvez seja mais aceita, quem foi esse assassino serial. O trabalho que o Moore faz aqui de pesquisa histórica é um negócio que me arrepia, só de pensar na quantidade de horas que ele gastou pegando as referências e costurando tudo em uma obra única e coesa. Mas não é à toa que ele é chamado de gênio, não é mesmo? Ele realmente pega toda essa questão histórica, ele recorta tudo, ele reconstrói toda a narrativa do Jack o Estripador, e ele não se limita a fazer aqui uma espécie de documentário. Ele faz com que essa história seja realmente empolgante, e ele não deixa que ela tenha apenas uma camada. E ele vai colocando outras camadas aqui que fazem com que essa história realmente mexa com você quando você a está consumindo. Para vocês terem uma ideia, essa obra ela foi feita entre 89 e 98, ou seja, o Alan Moore passou 10 anos fazendo isso aqui. Então imagina a trabalheira que ele teve. E ela foi feita em parceria com o Ed Campbell. Inclusive essa HQ ela foi originalmente publicada pela Ed Campbell Comics e depois ela foi compilada em uma forma única pela Top Shelf Productions. Então em segundo lugar fica Do Inferno, que é uma obra sensacional, principalmente para quem curte uma boa pesquisa histórica. E agora em primeiro lugar, talvez você aí já imagine qual seja a HQ que estará aqui no topo. Nós temos aqui uma das obras mais importantes da nona arte e uma obra que redefiniu tudo no mundo dos quadrinhos, que é nada mais nada menos que a apoteótica Watchmen. Ambientada no meio dos anos 80, nós vemos aqui uma versão alternativa dos Estados Unidos, onde heróis mascarados já tiveram sua era de ouro e agora estão aposentados, e também onde existe um único ser superpoderoso, que é o Dr. Manhattan. E é justamente a existência desse ser que faz com que as nações nucleares estejam meio que em xeque e o mundo tenha um certo equilíbrio. A trama começa quando um desses ex-heróis, o comediante, que supostamente deveria estar aposentado, é assassinado, e um dos seus antigos parceiros, o Rorschach, que é um dos heróis mascarados que não se aposentou, começa a investigar quem poderia ter assassinado o seu antigo companheiro. O Rorschach se alia aos seus antigos combatentes do crime e juntos eles descobrem uma conspiração muito maior do que eles poderiam ter imaginado. Falando assim, a HQ ela até pode parecer simples, mas tenha certeza que ela não é nada simples. Se você analisar aqui como Alan Moore criou o mundo, como ele criou os personagens, como ele criou a trama, como ele desenvolveu todo o contexto onde o Watchmen está inserido, você vai ver que ele realmente gastou um tempo pensando e planejando tudo isso aqui nos mínimos mesmo detalhes. Se você não está acreditando na importância dessa obra, além dela ter ganhado 4 Eisner Awards, 4 Kirby Awards e 7 Harvey Awards,
ela também ganhou um Hugo Awards, uma das mais importantes premiações da ficção científica que, até a época de Watchmen, nunca tinha premiado uma obra em quadrinhos. Então, bicho, isso aqui é realmente importante para o mundo da dona arte. E se alguém te falar o contrário, não acredite nessa pessoa. Não que eu seja dono da verdade, mas essa é a verdade. Enfim, essa HQ ela foi lançada entre 86 e 87 em 12 volumes e redefiniu o gênero dos super-heróis, dando fim à Era de Bronze, que era a era vigente ali nos quadrinhos mainstream, e dando início à dita Era Moderna ou Era Dark, onde é tudo muito mais soturno, mais sujo e as coisas não são tão maniqueístas como anteriormente. Tudo aqui é muito mais cinzento e os limites são mais borrados. O Alan Moore realmente desconstruiu o gênero de super-heróis de tal forma que ele nunca mais foi montado no formato que ele tinha anteriormente. Então o Watchmen é realmente indispensável para qualquer leitor de quadrinhos e para qualquer pessoa que quiser se aprofundar mais na nona arte. E mais uma vez, que final esplêndido, bicho. Então esse aqui foi o top 5 e eu gostaria só de deixar duas menções honrosas aqui antes de fechar esse vídeo, que são essa aqui, Superman, O que Aconteceu ao Homem de Aço, que é uma HQ desenhada pelo Curt Swan e arte finalizada pelo Jorge Pérez e, obviamente, escrita, né, pelo Alan Moore, que seria a última história do Superman pré-crise. É uma história meio que imaginária, assim, que mostraria qual seria a última aventura do Superman que existia antes da crise nas Infinitas Terras. O que Aconteceu ao Homem de Aço é publicado em 1986 e finaliza todo o arco que havia sido iniciado desde lá a 1938, quando o Superman foi criado. E aqui nós vemos verdadeiramente uma homenagem do Moore ao personagem, onde ele retrata tudo o que ele representa e tudo que faz o Superman ser o Superman de uma forma lindíssima. E por último, mas não menos importante, a última menção honrosa desse vídeo é para O Monstro do Pântano, de Alan Moore. O Alan Moore ele pega O Monstro do Pântano, que já tinha 19, 18 edições, se eu não me engano, e ele redefine tudo sobre o personagem, criando aqui uma verdadeira saga de terror com elementos de ficção científica e de fantasia. Eu não vou me arriscar a falar muito disso aqui, porque eu ainda estou no 3º volume, eu estou lendo meio devagar, enfim, mas isso aqui, até onde eu li, é muito, muito bom e, pelo que o pessoal fala, só tende a melhorar. Então fica aí a segunda menção honrosa desse vídeo. E então esse foi meu top 5 com direito a 2 menções honrosas das obras do Alan Moore para comemorar aqui os 66 anos de idade do mago dos quadrinhos. E eu gostaria de saber quais são as suas obras preferidas do Alan Moore. Lembrando que todas as obras mencionadas aqui estarão linkadas ali embaixo e que também está rolando o Esquenta Black Friday lá na Amazon, então fiquem espertos aí com as ofertas do dia e por favor façam suas compras pelos links que eu deixo aqui embaixo, porque assim vocês ajudam muito o Soco Foguete a crescer. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe ali embaixo o seu joinha, não esqueça de comentar as suas obras favoritas do Alan Moore ali embaixo. Se você não é inscrito ou se você não é inscrita no canal, não saia daqui sem se inscrever e aperte o sininho também para não perder as notificações. Eu acho que é isso, já estou com quase meia hora de vídeo gravado aqui. E, para o descontentamento do Alan Moore, eu tenho que ir assistir a série de Watchmen. Então, eu vou ficando por aqui. Esse foi mais um Soco Foguete e até a próxima.